Seja bem-vindo ao canal Podcast Conversar, marcando mais uma vez a parceria do canal Podcast Conversar com o professor Marco Antônio Villa. Assista a mais uma entrevista escolhida pelo economista José Márcio Rego. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Olá, hoje aqui no meu canal, canal Marco Antônio Villa, e aprendi, depois eu falo que eu sempre digo, fiquei satisfeito porque ver isso no livro do entrevistado, que a gente sempre tem que dizer quem nós somos, etc. Lembrar que nem sempre todo mundo, imagina, são mais de 200 milhões de habitantes do Brasil, pode nos conhecer. Então nós temos hoje uma entrevista que nós já conversamos uma vez no nosso canal com o deputado André Janones, que ele é um super craque das redes sociais, usando o plural, que também ele fala, não é rede social, porque cada uma tem a sua característica. E eu li o livro dele numa tacada só, o Janonismo Cultural. Peguei, não larguei, fui até o final, minha mulher tinha de fazer umas coisas, eu falei, olha, eu preciso terminar aqui essa leitura, porque isso daqui está muito bom, e foi muito legal. Então eu, primeiro, agradeço assim, muito o deputado André Janones ter aceito o meu convite. Eu tenho algumas questões aqui que eu gostaria de colocar ao deputado, que acho que são, para mim, foram extremamente interessantes, deputado. Uma delas começou de uma questão bem genérica. Hoje existem novos espaços da política. Antigamente, em Atenas, tinha ágora, era a praça. Todo mundo ia na praça, os cidadãos atenienses, e lá votavam. Bem, e decidiam a vida da sua cidade. Hoje, nós temos no plural as redes sociais que exercem um papel que poucos entenderam, e o deputado é um dos que melhor entenderam isso, o Janones, André Janones, essa questão. Então, primeiro, novamente, agradecendo, muito obrigado. Como é que esse espaço da política, e você diz no livro, inclusive, que já nasceu digitalizado, vamos chamar assim, desse mundo digital, né? Como é que é isso, por favor? Vila, eu que agradeço, obrigado pelo espaço mais uma vez, é sempre muito bom falar contigo, um bate-papo de altíssimo nível, e antes de começar, só dizer da minha satisfação em ter seu feedback, em saber aqui que você, além de fazer a leitura do livro, gostou dessa leitura e entende que pode aproveitar muito do que a gente colocou ali, porque essa é, em última instância, o objetivo principal de todas as obras literárias, né? A gente poder passar algum conhecimento para quem faz a leitura. Então, só deixar registrada a minha satisfação, o meu agradecimento. Você colocou muito bem, né? Enquanto historiador é isso. Então, a gente tem desde lá de trás, desde a Grécia Antiga, esse espaço para você discutir a vida política, né? Para você discutir o coletivo e para você discutir a busca por melhorias que afetem a todos, esperamos, né, pelo menos deveria ser o objetivo, de forma positiva, e hoje a gente tem uma nova praça, e aqui eu acho importante fazer o primeiro paralelo, que a gente traz isso inclusive no livro também, sempre que eu dou alguma entrevista eu falo sobre isso, eu costumo usar a expressão assim, abandonar a política do ou e passar a adotar a política do e. Tem gente que entende que a rede social veio para tirar algum espaço, não, a rede social vem para complementar, para atingir um novo público, não, é o mesmo público, mas ela vem ser mais um caminho, né, mais uma espécie desse gênero chamado comunicação. Então, não é, a praça continua lá, nós só estamos inaugurando, né, a nossa geração, talvez, uma nova praça, que são as redes sociais, ou novas praças, né, já que cada rede social, como eu muito bem coloco no livro, cada uma tem a sua própria realidade, mas isso não exclui a maneira antiga de fazer política, né? Então, por exemplo, eu me comunico predominantemente pela rede social, mas hoje, por exemplo, eu falo contigo aqui do interior de Minas Gerais, onde eu estou fazendo a política dita convencional, mais semelhante com as praças de Atenas, da Grécia, né? Então a política de entrega, o meu voto, por exemplo, ele é majoritariamente de opinião, então as pessoas votam comigo pela maneira como eu penso, né? Ou seja, elas se identificam com o meu pensamento mais do que pelo que eu faço, pela entrega efetiva do hospital, da escola, o que não significa que eu tenha que desprezar essa segunda forma de fazer política. Então, uma primeira dica que eu quero deixar aqui, podemos chamar assim, um primeiro esclarecimento que eu quero trazer, é da gente abandonar essa coisa do ou, entender que um veio para tirar o espaço do outro. Mas eu tenho que usar as redes ou eu tenho que fazer a política tradicional? Eu tenho que comunicar pela minha rede ou eu tenho que fazer o panfleto? Não, dependendo da forma do seu mandato, do seu trabalho, a gente está falando aqui mais de política, mas
podemos falar no geral, seja uma empresa, seja um canal, seja o que for, cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu público-alvo, né? Então, por exemplo, eu ainda trabalho também com panfletos em épocas de eleições, de divulgação do meu mandato. Só que no meu mandato, como eu disse, é um mandato mais de voto de opinião, então essa forma de comunicação mais rudimentar, vamos dizer assim, ou mais tradicional, para não ser pejorativo, ela tem um papel menor no meu mandato. Então, talvez ela vai significar 5% do meu mandato, para outro vai significar 10%, para outro vai significar 90%, mas ela continua existindo. Então, essas realidades, essas diferentes formas de comunicação, elas coexistem dentro de isso que a gente conhece como comunicação. E o que é o princípio básico da comunicar? O que é comunicar? É comunicar, eu transmitir o meu pensamento, eu materializar o meu pensamento. Isso é a comunicação. Então a rede social vem para ser mais um dos meios, e não o único, através do qual eu posso materializar o meu pensamento, as minhas ideias, né, no caso da política, para transformação da nossa sociedade. Essa é a estrutura, vamos dizer assim, mais genérica, disso que a gente chama de fenômeno, e que de fenômeno não tem nada, que são as ditas redes sociais. E aí, só para finalizar, Vila, para não me alongar demais nesse primeiro item, mas dizer o seguinte, existe algo que precede a comunicação, pelo menos no âmbito do político, principalmente, né? Não só, mas principalmente, talvez, na política. O que precede a comunicação? Para eu me comunicar com você, eu preciso te ouvir. Quando eu encerrar a minha fala aqui, você iniciará a sua fala simplesmente porque você está me ouvindo. Tanto que a gente teve um probleminha técnico aqui antes de entrar no ar, e a gente teve que começar de novo. Por quê? Porque eu não te ouvi. Como eu não ouvi o que você dizia por conta do problema técnico, eu não teria como te responder. Se eu respondesse algo sem te ouvir, a possibilidade de eu errar seria muito maior. Às vezes você me perguntou em que cidade eu estou e eu vou começar dizendo a minha idade. Por quê? Porque eu não te ouvi. Então, o ouvir, a gente precisa levá-lo também para as redes sociais para a gente ser assertivo. É só a partir do momento que eu ouvi o que o meu público, que aqueles que integram a minha realidade estão comunicando através das redes, seja curtindo mais determinado post, ou comentando, ou postando mais ou menos num determinado período do ano, a partir daquilo ali é uma maneira de ouvir, né? Eu vou um ouvir mais sensitivo, né? Nós temos várias maneiras de comunicar, nem toda é essa aqui verbal, da palavra que sai da minha boca aqui pelas cordas vocais. Por exemplo, a arte é uma espécie de comunicação. Se eu coloco aqui um cartaz para você com uma foto de uma mulher fazendo assim, não tem nada verbalizado lá, nem com letras, mas você vai entender que é silêncio, que aquele cartaz significa silêncio. Então, você tem várias maneiras de comunicar e várias maneiras de ouvir também, né? E esse ouvir, como eu disse, ele precede a comunicação, ele é o embrião da comunicação. Então, a gente levar esse conceito também para as redes sociais. Ouvindo bem o nosso público é que a gente vai saber realizar um trabalho efetivo. E é muito interessante como é que você constrói o livro partindo desses pressupostos, né, que você expôs. Aí entra uma questão. Tem várias, eu notei, mas tem uma delas, inclusive, que eu estou vendo aí, todo mundo reclamando do seu livro, antes do livro ainda estar impresso, antes de chegar às livrarias, logo vai ter o lançamento, acho que dia 20, se não me engano, né, por aí. Então, já estão falando mal. Falando mal, estão falando de você, o que é bom, porque chama atenção, você em certo momento fala até isso, né? Fale mal, mas fala de mim, que é uma expressão antiga. E a pergunta é, quem está falando mal? Claro que é o campo da barbárie, que eu chamo, né? Dos antirrepublicanos, os que estão contra os interesses públicos. Aí eu pergunto a você, por que o bolsonarismo o vê como um dos maiores adversários? E faço um parêntese, lembrando a quem nos acompanha, Janones, que você recebeu dezenas, e fala no livro, dezenas de ameaças de morte, né? Coisas terríveis, e quem tem de repudiar e denunciar aqui em todo o espaço. Por que você é considerado um dos maiores ou o maior adversário do bolsonarismo? Primeiro, Vila, é bom você ter tocado no assunto das críticas que eu venho recebido por parte do bolsonarismo, e pela publicação do livro, e aqui eu quero dizer o seguinte, e eu peço a todos que estiverem nos assistindo para acompanhar meu raciocínio. As críticas do bolsonarismo, um bolsonarista ler o meu livro e dizer que lá
eu confesso fake news, isso somente confirma a minha tese. Sabe aquela coisa meio assim? Eu gosto desse exemplo aqui. Tem uma máxima que diz que toda regra tem exceção, mas nós temos regras que não comportam exceções. Sim, essa regra confirma a regra de que toda regra tem exceção. Inclusive, essa regra tem uma exceção, e assim você vai entendendo melhor esse conceito. Então, o bolsonarismo ler o livro e divulgar que ali tem uma fake news confirma tudo que o meu livro quer corroborar, de como que nascem as narrativas. O próprio livro, ele emulou uma realidade que ele próprio traz em si. É meio confuso, mas eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar, né? Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Confirma o que eu explico ali. Porque em um dos trechos, o que eu explico é o seguinte: o poder da narrativa, o poder do contexto, né? Então, por exemplo, saiu uma matéria num jornal de grande circulação, um dos maiores jornais do país, onde o título da matéria diz o seguinte: em livro, Janones confessa que utilizou de fake news contra Bolsonaro. Ok. Quando você lê a matéria, se você tampar o título dessa matéria e ler ela, na matéria não tem uma vírgula que é mentira. A matéria não diz que eu narrei nenhuma fake news e ela nem não mostra a página, a matéria não consta que eu divulguei uma fake news. Mas quando você vai ler a matéria, você já foi contaminado pelo título. Então, eu já pensei por você. E nós estamos em uma era, em uma sociedade que quer que as pessoas pensem por elas. Inclusive, isso dá margem ao nascimento de várias lideranças, né? De charlatões. No meio religioso, é um dos ambientes mais propícios para que isso aconteça, né? Então você quer que eu pense por você. Então, olha, eu coloco no título que o Janones divulgou fake news. Você leu o título, você já se contaminou, você já vai ler o texto entendendo que tem uma... Você não vai perceber ao final, falar, mas peraí, eu não vi aqui nenhuma fake news, o título não está condizente com a matéria, não. O título já pensou por você. Então, esse é o âmago do modus operandi bolsonarista. Então, por isso que eu disse que esse mal entendido, entre aspas, que de mal entendido não tem nada, é proposital, ele confirma a tese do próprio livro, né? Mas eu digo ou não digo que houve fake news? Não, e no livro eu explico detalhadamente a diferença entre você usar uma expressão deixando ali uma dúvida, deixando que o outro faça a sua própria interpretação, e entre você mentir descaradamente. O que o bolsonarismo faz, Vila? Ele mente. Isso é a fake news. Não tem, a verdade ela não tem mais ou menos, não tem meia verdade. Ela é uma mentira, ponto. Vamos para o exemplo prático para ficar fácil de ilustrar? Bolsonaro, um dia antes das eleições, divulga que o presidente Lula que o presidente Lula é filiado a um partido, no caso o PT, que faz pactos com o PCC, que é aliado de primeira hora do PCC. Ele afirma, ele não dá a entender, ele não insinua, ele afirma. O Janones faz o quê? Qual que é a essência do janonismo cultural? O Janones vai lá e diz o seguinte, olha, Collor e Bolsonaro são aliados. Tá aqui o vídeo do Collor pedindo voto do Bolsonaro, gritando, Bolsonaro, tá. Collor perdeu a eleição pro Senado, vai ficar desempregado. Precisa sobreviver na política. Assim como o Bolsonaro acaba agora, 10 minutos atrás, de dar uma entrevista, dizendo que tudo indica que o Zé Dirceu será ministro do presidente Lula, eu, André Janones, deduzo, e eu afirmo que eu deduzo, que o Collor será também ministro do Bolsonaro. E aí a minha afirmação é, o Collor, com base em tudo isso que eu explicitei, ele pode vir a ser ministro do Bolsonaro. Isso não é uma fake news. Quem está nos assistindo, que tem um pouco mais de capacidade cognitiva, ele vai entender a diferença. Aí é o que eu costumo dizer de bater na linha da cintura. O bater abaixo da linha da cintura é o que o bolsonarismo faz, ele vai lá e mente. O acima é você não deixar margem para dúvida. Você fala, olha gente, é só uma suposição, não tem nada concreto. A linha é o limite, eu vou até onde dá. Quer dizer, se eu passar dali, aí eu já estou divulgando uma fake news. Então eu coloco uma possibilidade que existe. Não tem como você falar, não, eu garanto, eu vim do futuro para dizer que o Collor não será nomeado ministro. Não, a possibilidade existe, é o que eu digo. Ele pode vir a ser nomeado. Essa é a essência do que a gente
denomina, né, que a Folha criou esse termo de anonismo cultural e eu adotei, que é a minha maneira de agir. É esse limite, esse tênue limite entre a divisa, onde você passar dessa linha, você adentrou o campo da fake news. Um outro exemplo, o Janones diz que teve acesso ao celular do Bebiano, aos conteúdos do celular do Bebiano. Isso é uma verdade, eu tenho até hoje. Se amanhã eu for intimado em um processo no STF, eu vou provar, porque está no meu celular até hoje. Agora, o que eu disse, que saiu da minha boca, que eu afirmei durante a campanha? Eu tenho materiais exclusivos do celular do Bebiano, que eu consegui com a fonte próxima a ele, que a imprensa nunca teve acesso, está na minha posse. Ponto, isso é uma afirmação. A mente criminosa de quem sabe os crimes que cometeu, de quem sabe o que fez no verão passado, quando ouve essa afirmação, fala, bom, se ele tem conteúdo, ele tem provas de tais coisas impublicáveis que eu cometi. E ela é que criou a fake news. Não saiu de mim uma afirmação de que esses conteúdos eram incriminadores. Ah, mas você deixou vago. Sim, a linha da cintura, lembra? Eu deixei vago. Agora, eu não menti. Sabe como que eu teria mentido? Se eu ou não tivesse esses conteúdos, nenhum, ou se eu tivesse dito conteúdos que colocarão Bolsonaro na cadeia. Eu disse que tenho os conteúdos e tenho. Eu tenho o Bebiano servindo água para o Bolsonaro, eu tenho conteúdos de bastidores deles olhando atrás de um computador aprovando programa, eu tenho programas do Bolsonaro errando, voltando, fazendo piadinha. Nada comprometedor, como eu nunca disse que era. Eu só disse que eu tinha conteúdos do celular do Bebiano e que pode ser que eu soltaria no último dia das eleições. Uma verdade absoluta. É verdade, é verdade. Janones, e você faz algumas belas descrições sobre isso, algumas dessas armadilhas, vamos chamar assim, e de golpes legítimos no box, como você está dizendo, porque eu estou me lembrando agora, a minha Vila, geração... desculpa te interromper, mas Sim. Eu me aluguei tanto no raciocínio, eu quero só finalizar para não te deixar sem resposta objetiva. Você me perguntou por que o bolsonarismo me tem como maior adversário. Só para concluir, sim. Me tem como maior adversário porque eu sei o modus operandi deles, porque eu decifrei o código deles, eu sei como eles jogam e eu consigo fazer o mesmo jogo, porém no limite da ética. Talvez seja duvidoso para algum, eticamente questionável sim, subjetivo. A minha análise é que está dentro de um limite da ética, mas eu respeito quem pensa o contrário, mas não é uma fake news. Então, a gente consegue fazer o mesmo que eles, porém de uma forma que, na minha visão, como eu disse, é subjetivo, dentro dos limites da ética, sem divulgar uma fake news nua e crua. Por isso eles me têm como maior adversário, ou seja, fazemos o que eles fazem, porém de de maneira republicana, não desrespeitando as instituições e fazemos melhor. Isso, e justamente esse é o gancho, porque sempre, e você destaca isso no seu belo livro, mas sempre eu sou da antiga geração. Eu vi política ainda naqueles velhos palanques, coisas do passado. Desde os 3 anos de idade, a minha mãe me levou num comício aqui do Carvalho Pinto, candidato 58, que venceu as eleições no governo do estado de São Paulo. Faz tempo, então, que eu acompanho isso. Agora, e aí, você passa apresenta questões que são, assim, extremamente relevantes. E é nesse exemplo que você deu, de como que você trabalha fazendo um contradiscurso sem fazer a fake news, né? Sem dar o golpe abaixo, como você usou essa metáfora, abaixo da linha da cintura. E eu anotei aqui, você fala sobre uma live, aquela live com Lula que você fez, e que queriam fazer uma coisa muito sofisticada. Você falou, não, eu pego um copo aqui, tem um copo tá com apoio, coloco aqui o celular e vamos lá. As pessoas têm de ser natural. No Facebook, é interessante também isso que eu quero lhe perguntar, mas daqui a pouco. A questão do Facebook, as classes C, D, E, como que se informam. Pô, o livro é muito bom, recomendo a todos a leitura mesmo. Mas aí eu assisti algumas vezes as lives do Bolsonaro por obrigação. Claro, aquelas quintas-feiras para mim era um horror, mas eu tinha de assistir, a obrigação de ofício. Vamos lá. E via tudo aquilo, aquela encenação que ele fazia. E hoje vejo as lives aí do presidente Lula. E elas não pegam, elas têm um perfil
na minha leitura, posso estar errado, eu não sou especialista em você, ultra conservador, que não é daquele jeito, e que o Bolsonaro, me parece, atingia muito mais gente do que atinge o Lula com um tipo de live dentro do esquema tradicional. Eu sei que pode ser deselegante, mas não é nesse campo, é como um analista, eu passo a pergunta para você, como é que você vê esses dois tipos de live e a sua eficiência, que cada um busca? Aquelas do Bolsonaro, quando presidente, e essas agora do presidente Lula. Bom, antes de eu adentrar a resposta, eu quero só manifestar aqui, foi muito bom a sua colocação, porque eu preciso separar o André, que está lançando um livro, que está se aventurando aí nesse novo ramo da literatura, do deputado. Então, primeiro eu preciso dizer do meu respeito pelo ministro responsável pela SECOM, o ministro Paulo Pimenta, que eu acho que dentro do que ele foi ali, do que ele recebeu de missão, eu acho que ele está cumprindo aquilo que foi recomendado a ele que fosse feito. Então isso aqui não é nenhuma crítica direcionada ao ministro Paulo Pimenta, porque existem alguns setores da imprensa que às vezes polemizam muito a fala, tira de contexto. Então, antes de qualquer comentário, eu quero deixar o meu respeito pela maneira de conduzir a pasta do deputado Paulo Pimenta. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer a ele enquanto pessoa, nem enquanto deputado, e nem mesmo como alguém que está executando uma missão que recebeu do presidente Lula. Eu vou falar aqui como alguém que está se aventurando aí nessa área de literatura, como eu já coloquei, então, como um comunicador, né, já que esse livro está inserido ali na área de comunicação. Como que eu vejo, Vila? Quando eu fui fazer essa live com o presidente Lula, teve um episódio muito interessante que, desde o início, eu vi o presidente Lula um pouco com alguma ressalva, né? A primeira live nossa, estava até um clima meio tenso, assim, eu devo muito ao fotógrafo dele, à época fotógrafo, né? E ainda é fotógrafo, mas hoje desempenha outra função também, que é o Ricardo Stucker. O Ricardo pegou ele e falou, não, presidente, eu falo sempre pro Stucker, você me avalizou ali, né? Porque eu estava chegando naquele momento e tal. Fez a primeira live, mas eu vi que o presidente Lula todo com o pé atrás, né? Do meu jeito ali, sabe? Eu vejo também, as pessoas às vezes confundem a sua atuação na rede social entendem que a rede social é uma face, né? A face que eu decido mostrar ali. Eu sou um todo, né? Todos nós somos um todo e ali você mostra uma face. Então as pessoas às vezes acham que aquilo ali é o todo. Então eu deduzo, o presidente Lula nunca me falou isso, mas eu deduzo talvez um medo ali. Esse cara, eu tô conhecendo ele agora, ele vai ligar ao vivo aqui, se ele começar a bater na mesa e me ofender ali ao vivo, o que eu vou fazer, né? O tamanho da figura do Lula. Eu acho que talvez foi um pouco de pé atrás por conta disso também. Mas a gente iniciou a live, fez ela tranquila, e aí depois a gente foi fazer essa na casa do presidente, e eu me lembro que eu tava conversando, e aí eu tava sentado assim no sofá, o presidente Lula com a hoje primeira dama ao lado, e ele brincando com a cachorrinha, e aí eu peguei e falei assim, presidente, eu olhei o ângulo assim, né, olhei assim na minha frente, tava o Lula com a camiseta do Corinthians, uma calça assim esportiva, um tênis, com o pé erguido assim, brincando com a cachorrinha, a Janja ao lado, e eu falei assim, presidente, é isso. Aí ele olhou assim, com a mão na boca, eu falei, é isso aqui, ó, é isso que as pessoas querem, verdade. Esse Lula aqui ninguém conhece. Eu falei assim, no imaginário popular, porque eu me lembro que eu cheguei na casa dele, Vila, toquei interfone, como em qualquer casa, alguém me levou, ele estava lá na coisa. Falei, presidente, no imaginário popular, eu cheguei agora num condomínio fechado, aqui nem fechado é. Aí, claro que eu usei isso aqui, exagero, né? Só para eles, eu falei, tem um monte de helicóptero sobrevoando em cima, Polícia Federal, olha. Não, eu cheguei aqui, um homem como. Eu falei, é só isso que as pessoas querem. Elas querem conhecer o lado humano do Lula, o comum, igual elas, como qualquer um, né? E aí, o presidente ficou me olhando, e aí eu usei esse exemplo aqui, eu falei assim, eu entendo, presidente, o respeito pela instituição presidência da República, pela instituição Lula, porque o Lula se tornou uma figura, né, de um estadista, tem um quê a mais do que o homem, é uma figura histórica. E eu falei assim para ele, eu tenho noção disso, eu não estou defendendo, e foi essa a expressão que eu usei, eu falei, eu não estou defendendo que o senhor vá comer espetinho e derramar farofa no corpo para se mostrar popular. Não é sensacionalismo barato que eu estou defendendo. Então, voltando para sua fala, Vila, para sua pergunta, eu acho que existe um equilíbrio entre os dois extremos. Foi isso que eu quis falar para o presidente com esse exemplo, quando eu falei a imagem ali dele, brincando com o cachorro, etc. Eu falei assim, existe um extremo entre o senhor com espetinho derramando farinha no corpo, e o outro extremo, que é essa figura, por exemplo, das lives que o presidente faz hoje.
essa coisa institucionalizada demais. Eu acredito num equilíbrio entre os dois. Então, eu não aprovo o método Bolsonaro, porque o método Bolsonaro, ele desrespeita a cadeira de presidente da República. Ele não conseguiu ter ainda a grandeza do cargo. Ele não consegue entender que, para além do Bolsonaro, tem a cadeira, a instituição presidente da República, não é o homem. Porque o homem vai passar ali, a cadeira vai ficar. Ele não conseguiu ter esse entendimento ainda. E o presidente Lula, para o outro extremo, um respeito excessivo à cadeira, ao cargo, e, na minha visão, posso estar equivocado, de novo, com todo respeito, mas eu acho que alguns ainda não entenderam que, para além da cadeira, a comunicação contemporânea de hoje, ela quer o respeito à cadeira e, de novo, lá na nossa primeira fala do E e do OU, ela quer a cadeira, o respeito à cadeira e conhecer um pouco do homem Lula, ou do homem quem quer que seja que esteja à frente da presidência da República amanhã. Então, eu acredito nesse equilíbrio entre os dois. Eu acho que dá para trazer as duas, vamos dizer assim, é como se fosse um misto aí do formato Bolsonaro de fazer live com o formato Lula de fazer. Janone, você esperava ser indicado para algum cargo de primeiro escalão do governo Lula? Vila, não, mais do que não esperar. E aqui eu preciso ser muito correto, né? E a imprensa às vezes sensacionaliza isso muito. Teve um episódio para mim que foi muito emblemático, que ali eu entendi tudo que ia acontecer. Cômico até. Eu estava no Palácio na posse do vice-presidente Geraldo Alckmin como secretário, acho que era dia 2 ou 3. E aí eu estava lá assistindo a posse, chegou um jornalista atrás de mim e falou assim: e aí, o presidente Lula já te recebeu depois que ele tomou posse? Era dia 2. Porque eu lembro que eu olhei e falei assim, ele tomou posse ontem. Então, assim, existe uma busca pela notícia, né? E aí, quando você não tem, então vamos criar uma notícia, né? Então, assim, eu não posso dizer se eu fui atendido ou não, porque precede eu ser atendido eu fazer um pedido, né? Eu nunca fiz nenhum tipo de pedido pro governo, nunca pedi absolutamente nada pro presidente Lula. E mais do que não pedir, eu tenho duas testemunhas dessa conversa, um amigo muito querido, que é o Eduardo Moreira, e o outro, a presidente Gleice Hoffmann, que éramos nós três nessa reunião. E na primeira reunião de tudo que eu tive, eu falei assim, Gleice, não sei se futuramente o presidente pensa em mim para algo, etc., mas eu já de antemão quero te dizer que eu não tenho nenhuma intenção de deixar o meu mandato como deputado federal. Eu ainda não sinto que encerrou o ciclo meu na Câmara dos Deputados. Nesse momento que eu entender que encerra, eu falo, eu não tenho mais nada para oferecer aqui. Então aí, de repente, eu posso ir ou para algo no Estado, ou para compor um executivo, ou para disputar um outro cargo. Eu não senti que aquele era esse momento ainda. Então, eu mais do que... Eu cortei... Eu nem sei se ele um dia me convidaria, porque eu nunca deixei essa possibilidade em aberto. Eu sempre deixei claro que eu não iria para o executivo. Nunca fui sondado, mas teve alguns integrantes do governo que, durante a transição, principalmente, que me abordavam para dizer, em tal área e tal, é bom, né, e etc. O presidente, no dia da vitória dele, o primeiro momento que eu encontrei com ele, com as urnas de apurada, ele pegou assim no meu rosto e falou assim, eu vou precisar muito de você para governar esse país. Só que eu nunca deixei em aberto essa possibilidade, então eu preciso ser justo. Não sei se o presidente lembraria ou não de mim, porque para ele lembrar eu teria que ter me colocado à disposição, e eu nunca me coloquei. Não tenho nenhuma queixa para fazer. Estou extremamente satisfeito com os rumos que o governo está dando ao país. Estou um aliado de primeira hora do governo, enquanto o presidente Lula e eu estivemos aí nesse mesmo objetivo, que é principalmente a inclusão social, o combate à fome, a gente vai continuar junto. Eu nunca fiz da política balcão de negócio, não que não seja legítimo amanhã, se eu entender que eu posso servir melhor em uma área, eu irei. Mas, por exemplo, mas você então não acha que você pode servir na área de comunicação? Posso servir nessa área, mas aí eu tenho que abdicar de algo que para mim tem um valor, né, maior, porque é um compromisso que eu fiz com o meu eleitor de representá-los na Câmara dos Deputados. Tem uma questão que transcende o livro, Janones, que eu fiquei pensando depois da leitura que eu fiz, que é a seguinte: como combinar? Você fala, não tem nada de influência, sou um político, né? Como combinar o político Janones das redes sociais, e daqui a pouco vou falar do Facebook, você colocou umas questões que eu fiquei pensando aqui, o André Janones das redes sociais, com o André
Janones no espaço da Câmara dos Deputados. 513, ele tem mais 512 colegas lá, naquele trâmite, que é um outro mundo, uma outra forma de fazer política, as comissões, disputas, lutas, é um outro movimento. É um outro esporte, parece que a gente vem da Premier League assistindo o Campeonato Paulista. Então, a questão, como é que fica isso na tua cabeça? O médico e o monstro são dois Janones, o Janones das redes sociais e o Janones parlamentar, como é que é isso? Ou uma coisa, aí vem o E ou o, né? Como é que se complementa, então? Eu acho que em relação ao ser é o E. Né, são as várias. Eu tenho uma sobrinha que faz psicologia, ela usa uma expressão que eu gosto, que são as várias fatias da pizza, né? Então tudo sou eu, então são as várias fatias da pizza. Então, você tem a fatia da rede social, você tem a fatia do plenário, você vai ter a fatia da minha vida pessoal, com a minha família, etc. Então acho que são várias fatias e esse todo compõe o que eu sou, né? Enquanto ser. Então, agora, entender isso requer um autoconhecimento e um amadurecimento, principalmente político. Se essa entrevista, nossa, fosse há 4 anos atrás, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, que a gente está amadurecendo e aprendendo todos os dias, eu não teria essa percepção. Eu, até muito pouco tempo atrás, eu entendia que o Janones das redes sociais, às vezes, era o todo. E, em alguns momentos, eu tinha alguns conflitos. Uma vez eu fui interrogado por uma colega da UFMG, que ela falou assim, Janones, eu te conheço no pessoal, eu te acho uma pessoa muito calma, muito centrada. Só que quando eu olho nas redes sociais, eu vou usar a expressão que ela usou, né? É aquele louco lá, batendo, gritando e tal. E aí ela me perguntou assim, aquilo é um personagem? Mas ela quis dizer personagem no sentido pejorativo, se era falso, né? E eu te confesso que eu não respondi na hora. Eu demorei alguns meses para fazer uma reflexão e chegar a uma resposta. Eu falei assim para ela chama Mariel, eu falei, Mariel, eu nunca pensei sobre isso, eu vou refletir. E eu fiz uma reflexão e eu entendi o seguinte, ele era um personagem no sentido da caracterização, da maneira de expor. Mas a essência, o que eu estava sentindo, a indignação era real. Então, quando eu sentia uma indignação, porque eu vou pegar um tema que foi recorrente, sei lá, reduzir o valor do auxílio emergencial. A indignação era real, que é o que importa, é a verdade. A maneira de expô-la é que era caricata. Então, e aí, de novo, vem a capacidade de você de ouvir para entender o seu público. Vamos pegar o exemplo aqui, já adentrando na sua próxima pergunta. Eu estou comunicando para o Facebook. Qual que é esse público do Facebook? Olha, ele é majoritariamente assim, baixa renda ou a escolaridade X e etc. Bom, então, para este público, eu necessito comunicar com essa fatia da pizza, com essa caricatura aqui, do não sei o que, nós vamos descer o pau e tal. É isso. Agora eu vou falar com o Marco Antônio Villa, que tem no canal dele no YouTube um público que está disposto a ouvir um texto, um vídeo mais longo, que tem uma condição financeira que permite assistir um vídeo de 1 hora, e o do Facebook tem uma condição mais restrita, que eu vou ter que comunicar tudo em 30 segundos. Bom, então aqui eu não preciso usar o personagem que bate na mesa, que xinga e que grita. Aqui eu posso aprofundar, porque eu sei que a pessoa que está de lá vai ter mais tempo, mais disponibilidade, mais condições para me ouvir. Então, eu faço essa separação. E aí, o que o amadurecimento me trouxe, que eu te disse, então perceba que o ser, a essência é uma só, muda a maneira de expor. Então, no início eu não tinha essa visão ainda de que eu poderia, em cada momento, usar uma fantasia diferente e que isso não significaria que a minha essência estava alterada. A essência era uma só mudava a maneira de exteriorizar, então não era um erro, eu podia fazer isso, sem a consciência pesada. Então eu não tinha, por exemplo, essa capacidade no primeiro ano de mandato, no segundo ano de mandato. Eu venho do movimento, das ruas, da luta popular, direto para um mandato de deputado federal. Eu caio dentro do Congresso Nacional. Então hoje, por exemplo, eu tenho um amadurecimento de entender que a mesma coisa que eu vou transmitir com o grito, com o tapa na mesa, eu vou transmitir isso também numa comissão. Eu vou transmitir isso também numa reunião de líderes. Porém, a roupagem é outra, é a mesma mensagem, mas de uma maneira diferente, é uma abordagem diferente, um tipo de construção diferente. Então, isso hoje me dá uma possibilidade maior de buscar, por exemplo, a aprovação de um relatório, a aprovação de um projeto de lei, sem perder a minha essência, sem precisar, vamos falar no popular, vender a alma ao diabo. Eu vou manter a mesma convicção, vou defender os mesmos ideais, mas com uma nova vestimenta. É isso que eu tento trazer também através do livro, mostrar isso, né? A maneira, quando você introduziu muito bem na nossa conversa, que eu trago que não é rede social, são redes sociais, justamente porque cada um tem uma maneira de você se mostrar.
Se você pegar, por exemplo, hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, o meu Facebook é a rede que eu estou menos ativo. Eu devo ter postado 5, 6 vezes esse ano. Mas por quê, Janone? Você não falava, inclusive no livro, que o Facebook é a sua principal? Sim, mas por mais incrível que pareça, aqui o bolsonarismo que fecha os olhos para a realidade vai me xingar, vai me falar que eu sou maluco e tal, mas a realidade é que o meu Facebook hoje, a demanda não é mais grande, porque a eleição do presidente Lula atendeu muito da demanda dessa classe menos favorecida. Por exemplo, eu fiz uma live há cerca de 2, 3 meses atrás, uns 3 meses, 4 meses, e aí nessa live eu pergunto às pessoas, gente, vou voltar a estar mais ativo no Facebook, etc, meu compromisso primeiro é com vocês, depois com o presidente Lula, deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu aborde, tá lá até hoje para quem quiser ir lá ler. 70% dos comentários são assim, Vila, não, tá tranquilo, a gente tá satisfeito, só continua aí ajudando o presidente, tá indo no caminho certo. Então por isso que inclusive que hoje eu me comunico menos pelo Face, isso é momentâneo, amanhã pode mudar, e aí eu fecho o raciocínio respondendo a sua outra indagação, né? Eu digo, eu não sou influencer, eu sou político. Se eu sou influencer, eu estou menos preocupado com ouvir, mais importante, preocupado com produzir. Que eu preciso ter receita oriunda dos meus vídeos, eu tenho que ter curtida, eu tenho que ter engajamento, então não interessa, eu vou publicar. Vou publicar no Face todo dia, não paga para publicar, é só eu ir lá e publicar. Não, mas eu não sou influencer, eu não tenho que querer produzir por produzir. O influencer não está errado em produzir por produzir, porque para ele a rede social é fim. É o trabalho dele, para mim ela é meio. Então eu não tenho por que usar o meu Face agora se lá não tem nenhuma demanda represada, vamos dizer assim. Então eu preciso ter essa capacidade de fazer esse discernimento, tanto em relação a usar para atingir cada público uma vestimenta, né, mantendo uma essência, que é o caráter, que são os seus princípios, e também nesse outro paralelo aí, fazendo um paralelo, também ter essa sabedoria de entender a diferença entre um influencer e um político. Deixa eu colocar uma questão a você, Janones. Ainda falando do parlamentar, você se sente frustrado com aquele ambiente? Eu digo o seguinte, eu acompanho política, ou como historiador, ou como testemunha presencial, ou lendo os anais, os discursos de outros momentos da República Brasileira. Eu acho esse momento extremamente difícil que a gente vive. O parlamento, com todo respeito, eu sei que existem bons parlamentares no Senado e na Câmara dos Deputados, mas o nível é muito baixo. As discussões, até levadas pelo bolsonarismo, é de um primarismo. Vide a CPMI do 8 de janeiro, que foi muito bem conduzida pelo Arthur Maia, e Elisiane Gama fez um excelente trabalho como relatora, tiveram de aguentar situações assim exóticas, coisas que eu nunca vi. Então você se sente frustrado um pouco naquele ambiente do baixo clero, esses que são atrás das emendas nem sempre republicanas, de emenda PIX, orçamento secreto, você não imaginaria ao chegar, você está começando o seu segundo mandato, se encontrasse um outro cenário, ou teria uma esperança de encontrar, não é o paraíso evidentemente, mas ao menos que não fosse um inferno, fosse um purgatório da política, alguma coisa intermediária. Como é que você se sente no dia a dia lá? Vila, primeiro assim, a frustração, que foi a palavra que você utilizou, ela vem do quê? Da expectativa. Então, para eu me frustrar, eu tenho que ter primeiro uma expectativa não correspondida. Sim. Quando eu entro no meu primeiro mandato, tem uma frustração imediata, por conta que eu entro com uma expectativa muito grande. E eu percebo que ali as coisas não são aquele André Janones que vem das ruas, que resolve tudo no grito, que faz um vídeo lá. Para quem não sabe, eu militei durante 10 anos, de forma resumida, eu entrava com a liminar na justiça, ganhava uma decisão para transferir um paciente, por exemplo, e aí eu usava a rede social ali para gritar, xingar, brigar, e aquele pedido ser atendido. Então ali eu consegui perceber a duras penas que eu não ia levar no grito. Mas isso contribuiu para o meu amadurecimento, para chegar inclusive nessa outra fatia da pizza que eu te falei, que é entender que qual o caminho ali da Câmara dos Deputados, sem abrir mão daquilo que eu acredito, sem abrir mão dos meus princípios. Agora, depois, vamos separar por mandato, nesse segundo mandato agora, eu já não posso chamar de frustração, porque eu entendi a realidade, eu entendi, principalmente, aqui vem o cerne da resposta para a sua pergunta, eu entendi que o parlamento nada mais é do que um reflexo da sociedade. Então não é que o parlamento tem um nível baixo, na verdade o parlamento tem um nível baixo, é positivo por um lado, por mais paradoxal que pareça, mas eu estou querendo dizer positivo no seguinte, ele mostra, Vila, que a democracia no nosso país funciona bem, porque se a gente tivesse uma sociedade de altíssimo, se a gente tivesse uma sociedade com altíssimo investimento,
Um país que investisse, por exemplo, altamente numa educação de qualidade, na conscientização, e um parlamento que refletisse o contrário, então o parlamento não estaria democraticamente refletindo o que a sociedade é. Ou o contrário, se a gente tivesse uma sociedade com baixa capacidade de conscientização, com pouco investimento em educação, e o parlamento tivesse uma capacidade alta, ia significar que cada um está... Não, nós estamos igual. Então, o que a gente tem no parlamento é um retrato fidedigno que nós temos aqui. Nós estamos no mesmo nível aqui. O que a gente tem na sociedade está muito bem refletido no parlamento. Aquilo é um retrato do nosso país. Né? Consequência do baixo, tudo para mim, a fonte, se você for buscando, o início de tudo é o não investimento em educação. Parece clichê, né? Só a transformação educa, mas é uma realidade nua e crua. A gente pode ir por vários lados aqui, mas a gente sempre vai voltar aí. Onde nasce é aí. É o não investimento em educação. Né? Quando você vê lá um bolsonarista lá, um estagiário do jornal, como aconteceu, ler lá, entender que eu estou confessando fake news, não ter essa capacidade cognitiva de entender a diferença entre a insinuação para a afirmação da mentira no e cru, isso é falta de capacidade cognitiva, que advém do investimento em educação, do estímulo à leitura, do estímulo ao pensar, né, do estímulo a buscar essas construções filosóficas, da falta do estímulo de buscar o significado etimológico das palavras, o que cada palavra quer transmitir. Então, é um retrato, para mim, da falta de investimento na educação. Porém, contudo, todavia, eu quero dizer também que essa arrogância, eu chamo de arrogância, respeito quem pensa o contrário, peço perdão, mas para mim é uma espécie de uma arrogância intelectual eu chegar no parlamento, entendendo que eu estou representando uma camada da população que só vai entender eu bater na mesa e falar do que alguns entendem, né? Eu também me coloco aí, que talvez pode entender como um baixo nível e etc. Quando eu torço o nariz para isso, e essa minha arrogância intelectual me faz entender que aquilo é feio, né? Eu deixo de ouvir aquelas pessoas que só vão entender o tapa na mesa e o colete fiscal do povo, igual eu usei muito tempo, chegar lá e falar, não, eu vim aqui para fiscalizar onde está indo o dinheiro do povo, até o português muda. Então, se eu não me submeto a isso, eu estou sendo arrogante intelectualmente. Eu não posso, Vila, falar academicamente no meu Facebook. Não porque aquelas pessoas são menos capazes do que você, mas porque elas tiveram menos acesso à educação do que você. Porque para elas foram oportunizadas condições que não foram oportunizadas condições, que foi para mim, que foi para você. Então, eu não posso querer que essa pessoa da noite para o dia suba aqui para falar com a gente. Eu preciso ir lá falar com ela, porque eu é que sirvo ela, eu sou funcionário dela, eu represento ela. Então, em vez de eu ficar chorando, ou ficar aqui do alto da minha arrogância intelectual, da minha biblioteca repleta de livros, julgando e falando, fulano não, é muito baixo nível, não, eu não vou descer lá, essa linguagem é muito feia, o jeito que o Janones fez, eu abomino o jeito que ele fala, ele é muito baixo. Enquanto eu estiver julgando assim, outros Bolsonaros virão. A extrema-direita continuará viva, porque é nesse vácuo que a extrema-direita nasce. Ela nasce quando nós, do alto da nossa arrogância intelectual, entendemos que o evangélico é menos capacitado do que eu, só porque ele tem o mesmo conhecimento que eu, mas por uma fonte diferente. Às vezes ele precisa de um linguajar mais simples, mais alegórico, da figura ali das imagens, de um conto, talvez para nós um pouco mais infantilizado, mas não tem nada de errado com isso. Ele vai chegar no mesmo conceito que nós, mas por outra via. E às vezes com esse meu preconceito, eu entendo que ele é menos. Eu não vou dialogar com ele, porque ele é ignorante. Essa não é a função de um representante. E é nesse vácuo que o bolsonarismo nasce e se desenvolve. E é um pouco também do espírito que eu tento transmitir através do meu livro. Olha, o papo é excelente com o Janones. Eu acho que ele colocou questões. Além o livro é muito bom, o janonismo cultural, estimula reflexões como nós fizemos aqui nesse bate-papo, nessa conversa,
são questões muito importantes que ele acabou destacando, porque no nosso canal muitas vezes eu cito ou entrevisto autores que tentam refletir essa onda da extrema-direita no mundo, Janones, igual o Giuliano Laempoli, tem lá os Engenheiros do Caos, mas é um professor universitário fazendo essa reflexão que está ocorrendo na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, no Brasil e tal, mas tem uma reflexão que mais ou menos pode chegar no mesmo ponto, mas pegando o teu gancho. E você parte de um outro pressuposto, até que também que a sua história de vida é diferente, é muito legal o que aparece no livro, não vou contar, então deixar o pessoal interessado, e o seu olhar da forma como você vê, e aí é interessante que esses setores mais tradicionais progressistas, eles querem combater o novo extremismo, que é o bolsonarismo, com formas antigas. E você combate o extremismo, o bolsonarismo, com formas novas, quer dizer, é a civilização se reinventando no campo da comunicação contra a barbárie da comunicação bolsonarista. Quer dizer, esse teu mérito aqui é fantástico. Não estou falando isso para ser simpático e agradável a você, não, mas eu considero isso verdadeiro. Então você coloca e faz sempre essas críticas sempre no sentido de melhorar. Eu também aprendo a cada dia. Essa questão, cada vez que eu ia dar aula, eu me aposentei, o primeiro dia era terrível, eu ficava nervoso, isso depois de 38 anos. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre tem sensações novas. Então, eu acho que nada isso sei. É verdade, e é isso, a gente tende, eu agora estou começando um novo trabalho aí, eu começo pelos mais simples, lendo, as pessoas falam, pô, mas esse cara está lendo isso? Eu começo assim, de pouco em pouco, até entender o objeto que eu estou estudando, ou tentando entender. Então, essa questão da gente ter a humildade no processo de conhecimento é central. Eu acho que esse teu olhar e a forma como você se comunica, eu gostaria que muita gente que está nos ouvindo, especialmente os que participam da política parlamentar, da política institucional, mas não só, claro, entenderem, né, essa forma de comunicação. Eu queria agradecer a tua gentileza, você está aí agora na tua cidade, fazendo todo o contato com o pessoal. Eu trabalhei em Minas Gerais muitos anos em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, e gosto muito de Minas Gerais, da história de Minas, e você foi muito simpático, muito legal, agradeço muito você ter dado essa entrevista, adorei o livro, recomendo a todos, e no dia do lançamento, quando for aqui em São Paulo, lá estarei na fila para guardar o meu autógrafo. Obrigado, Vila. Quero contar contigo lá. Fico muito lisonjeado. Nós vamos estar em São Paulo na semana do dia 20 de novembro. Quero só fazer um pedido aqui para quem está nos assistindo, principalmente para quem é do campo progressista. Dizer o seguinte, a gente tem que olhar cada vez menos para o homem, né, e mais para a palavra, para o que está sendo dito. Então, deixa de lado a impressão que você tem do Janones, e se quiser mudar ou não essa impressão, se quiser mudar para melhor, ótimo, se quiser mudar para pior ou ficar igual também, não tem problema não, mas tentem ler esse livro se apegando às ideias, é o que eu tento passar ali, é isso que eu quero que fique, eu quero que a gente possa fazer essa semente germinar e que a gente possa trazer cada vez mais um pouco de luz, de consciência, mostrar que não tem genialidade nenhuma, eu falo isso no livro também, não existe genialidade, não existe nada de outro mundo ali, é algo, não vou dizer simples, mas é algo possível da gente acessar. Se a gente parar para ouvir um pouquinho, eu não sou o único, mas acho que eu sou um dos que pode ajudar a trazer um pouco de luz para esse modus operandi aí do bolsonarismo, mostrar que não tem segredo nenhum nisso, que a gente pode aplicar também, e aplicar de uma maneira mais efetiva, mais assertiva, né, dentro de padrões éticos, para que assim a gente possa contribuir com o avanço coletivo do nosso país e do mundo como um todo, porque acaba que esse modus operandi aí está sendo replicado pela extrema-direita no mundo todo. No mais, muito obrigado a você, a todos que nos assistiram, um abraço, fiquem com Deus e estou sempre à disposição aqui de você, vamos junto aí nessa missão de fortalecer a democracia no Brasil e no mundo. Valeu, obrigado então.